Fala moçada, bem-vindos ao canal Palmeiras 1974. Ontem, prosseguimento do brasileiro, ganhamos em casa, uma vitória muito importante, e vamos falar sobre essa vitória aí. Antes eu peço para vocês ajudarem o canal a crescer, curtindo, compartilhando, comentando, se inscrevendo também, é muito importante, tá? Agora vamos pro vídeo. Então ontem, dando sequência ao Campeonato Brasileiro, vencemos o Atlético Paranaense no Allianz e mantivemos a liderança. Estamos fazendo uma campanha espetacular, né? Pontos corridos. Maravilhosa essa campanha, esse início de campeonato nosso aí. As duras penas, todos os jogos é 1-0, 2-1, sempre ali. Mas o que vale pontos corridos são os 3 pontos, né? Nem empate é muito bom no Campeonato Brasileiro. Empate dá só 1 ponto. Então nós jogamos ontem o gasto, né? Não foi um espetáculo. Eu acho que ainda tá faltando uma coisa assim ainda no Palmeiras para falar, nossa, esse time tá candidataço. Né? É candidato, mas não tá assim, tem mais para evoluir, né? Tem jogador para o Vitor Roque, por exemplo, para voltar Paulinho, para reestrear. Eu acho que ainda falta um toque ali no meio de campo, um toque de mais qualidade, um jogador que desequilibra mais. Bom, mas por enquanto tá bom. Vamos ver nessa janela de meio do ano se aparece. Nem me fala em volta de Veiga, hein? Pelo amor de Deus, já foi, graças a Deus. Tá precisando de sangue novo, jogador. Vamos ver se aparece alguma coisa nova aí, uma coisa importante. Nós temos jogadores da base sendo procurados, times oferecendo fortuna, então vamos fazer dinheiro. E quem sabe trazer 1 ou 2 jogadores aí mais decisivos nesse meio de campo aí. Tá faltando um negocinho, pelo que eu vi ontem, acompanhei. Mas vamos falar sobre o jogo aí. Começamos bem, né? Mais Gustavo Gomes fazendo gol, né? Fantástico o Gustavo Gomes, parece que já tem 45, 46 gols. É espetacular, né? E é ele fazendo gol, é Murilo fazendo gol. Então o Palmeiras não consegue abrir 2, 3 gols de vantagem. Difícil fazer um placar confortável. Tá sempre ali no fio da navalha, né? 1-0, estou tomando pressão. Então precisa de algo mais aí, né? Para não ficar dependendo de tudo bem, é uma arma, o zagueiro fazer gol, mas não pode também ficar sobrevivendo do zagueiro fazer gol, que não é toda hora que tem pão quente, né? Então o Palmeiras foi de Carlos Miguel, né, no gol. Tá cada dia que passa tá dando mais segurança, sempre salvando, né? Salvou já no último jogo, salvou lá contra o Corinthians, bolas dificílimas, né? E tá bem, o Carlos Miguel tá bem, fez boas defesas também no jogo, não tomou baliza 0, tudo bem, tá ótimo. O Giai foi bem, o Gomes, Murilo e Arthur. Gomes espetacular, Murilo quase enterrou o time, né? Vamos falar sobre isso aí depois. E o Arthur tá se firmando ali na esquerda, é melhor do que o Jefité ou do que o Kelvin improvisado ali, né? Então vai dando sequência pra gente também depois ver se serve ou não serve, não adianta também queimar sem dar uma sequência boa, né? No meio de campo foi de Martins no lugar do Marlon Freitas, né? O Marlon Freitas não pôde jogar, ele optou pelo Martins para dar ritmo, né? Poderia ter ido ali também com o Evangelista, estaria melhor até, mas o Martins precisa jogar, é jogador, queira ou não, é jogador de seleção uruguaia, então precisa dar um ritmo, ser um jogo em casa, né? Contra o Atlético Paranaense, um bom jogo para colocar. Foi de Martins, Andrés e o Alan.
No meio de campo foi bem, né? Sem muito para falar, não foi um meio de campo que se comportou bem. Na frente o Sousa, o Lopes e o Arias, né? Nenhum dos três fez gol, né? Sousa, o Lopes passaram em branco, o Arias também não foi assim, não se destacou demais, mas no geral foi uma nota 7 ali pro time. Agora, as duas coisas aí. Primeira, a expulsão do Murilo, né? 2 cartões. Um jogador do nível do Murilo, que está jogando no Palmeiras, titular de Sociedade Esportiva Palmeiras, não pode fazer 2 faltas tão bobas assim, né? Principalmente a segunda, que ele sabia que ele tinha já um amarelo e foi fazer uma segunda falta no começo do segundo tempo, no meio de campo, na lateral esquerda do meio de campo. Primeiro, o que ele estava fazendo lá, né? O quarto zagueiro jogando na lateral esquerda, no meio do campo, querendo dar combate. Tá errado, não tinha nada que tá lá. Ali era para estar um volante, o próprio lateral esquerdo, mas nunca o quarto zagueiro, né? Aí ele viu que não pegava a bola, nem o jogador ia passar. Você tarracou ali, o jogador estava lá no meio de campo, ele teria que girar, correr todo o campo, já tinha cobertura, ou seja, vacilão, burro, vamos falar português correto, não se faz uma falta dessa. Faltou inteligência ali, né? Faltou QI pro tal do Murilo ali, nas 2 faltas, principalmente na segunda, que fez que o Palmeiras jogasse o segundo tempo inteiro com 1 a menos, né? Nem tomou muito sufoco, mas já é 1 a menos, já corre mais, desgasta mais, cria menos, mas conseguimos segurar ali. Aí veio o lance da falta de ataque lá, que muita gente aí tá querendo que seja pênalti agora, tem que reverter. Como é o Palmeiras, uma falta de ataque é para virar pênalti. Mas o juiz deu e é interpretativo. O juiz deu interpretativo, mas o VAR tá aí para corrigir lances capitais. O VAR não tem que interferir numa falta lá no meio de campo, numa falta mesmo perigosa, vamos por exemplo, mas é um pênalti, expulsão, lance de impedimento, que sai gol. São lances capitais, lance a bola entrou, não entrou. O VAR tá aí para ver esse tipo de coisa, para corrigir esse tipo de lance, né? Não para ficar, tudo bem, não é para intervir numa falta boba ali qualquer, mas não é uma falta, é um pênalti. Então o VAR está ali para corrigir erros graves. E quer mais um erro grave do que uma falta de ataque você transformar em falta do defensor e pênalti? Isso é um absurdo, né? Então o VAR tá aí, tá certo, tem que corrigir mesmo erros absurdos que alteram o placar, interferem no resultado do jogo. E o VAR chamou, falou: peraí, você viu o pênalti? Eu vi pênalti, mas você viu desse ângulo? Não, desse ângulo não vi, o ângulo que eu tava dando a impressão que é pênalti. Então olha aqui esse ângulo, mostra o cara lá do Atlético Paranaense se usufruindo de uma, né, dando uma de migué, vamos assim dizer, para cavar um pênalti ali, né? Ele estava fazendo a falta e o juiz entrou na dele. E o VAR tá aí para corrigir, ele devia dar um cartão pro cara, né? Então foi bem anulado esse pênalti aí, para desespero. Eu vi gente hoje falando assim: não foi pênalti. Lógico que não foi. Qualquer bocó sabe que não foi, né? Que não seja mal intencionado, né? Que não foi falta de ataque. Não foi pênalti, mas é decisão, ou seja, deixa ele errar, coitado. O VAR veio para colocar mais olhos, né? Para auxiliar o juiz a ver coisas que ele não consegue ver no primeiro momento, dependendo da posição que ele está um pouco longe, está num ângulo desfavorável, não consegue ver realmente o que aconteceu. Ele é induzido pelo atacante a cometer um erro um erro, né? Podia interferir no placar, caso convertesse o gol. Então foi bem chamado. O VAR é para isso mesmo, para corrigir grandes injustiças, grandes erros. Esse seria um grande erro que o atacante, na sua malícia ali, estava induzindo o árbitro a um erro. Bom, resumindo a ópera, mantivemos a primeira colocação,
Alguns resultados, vamos dar uma passada assim, resultados surpreendentes, né? Por exemplo, Mirassol foi lá no Rio Grande do Sul, ganhou do Inter, 2-1, né? Foi surpreendente. O Grêmio perdeu também, os times do Sul também, hoje em dia viraram figurantes, brigam para não cair apenas, né? Que dó. O Santos perdeu em casa, acompanhei esse jogo, né, para ver o desempenho como seria do Neymar. Fraquíssimo desempenho, né? 4 pau por mês, mais de 4 para fazer isso aí. Ah, não, mas se não é ele, o Santos, é porque o resto do time é muito ruim. Então você põe um jogador mais ou menos e se destaca. Mas perdeu, a torcida está desesperada, né? O São Paulo perdeu também pro Vasco. O Corinthians entrou na zona de rebaixamento, tá lá primeiro lá do Z4. Só empatou com Vitória. Dos paulistas, só o Palmeiras venceu, né? Dos grandes, né? E o Atlético Mineiro perdeu. E agora tá sendo moda também, né? O time perde, é moda agora lá no local de trabalho do pessoal. Pressionar, xingar, colocar dedo na cara, dar sermão. Se eu fosse jogador, eu ia tomar sermão de marmanjo, vagabundo, não tem o que fazer. Aqui, ó, eu punha uma cláusula. Acho que todos os jogadores deviam colocar uma cláusula no contrato. Se for perturbado no ambiente de trabalho, é rescisão imediata com direito à multa, né? Todo jogador devia colocar isso no contrato. Perturbou, entrou, me ameaçou, colocou o dedo na minha cara, falou bobagem para mim no meu ambiente de trabalho. Cláusula, aciona a cláusula lá no contrato, rescisão, 10, 15, 20 pau no bolso, uma banana para os vagabundos que vão lá no local de trabalho pressionar o pessoal lá, né? Agora todo time perde, foi no Santos, foi no São Paulo, foi no Corinthians, foi no... tudo quanto é time agora que tá perdendo. O Inter ontem teve torcedor organizado esperando saída de jogador. Que é isso? Agora não pode perder, mas então protestar, tudo bem, pode. Agora ameaçar lá no local de trabalho, tá complicado o futebol brasileiro. Então o jogador tem que se resguardar colocando uma cláusula. Fui perturbado, fui ameaçado, me pressionaram ali, aciona a cláusula, tô fora, dou uma banana, vou cortar ele, pega a indenização, enche o bolso e dou uma banana pro time, tchau e peça. Bom, mas é isso aí. Agora Copa do Brasil, né? Vamos estrear na Copa do Brasil. Parece que o Paulinho vai jogar um pouquinho nesse jogo aí, né? Vai ser agora no meio da semana, não sei se é quarta ou quinta, contra o Jacuipense em casa, né? E vamos torcer para fazer um bom jogo. O Paulinho, se puder estrear, jogar uns 10, 15 minutos, seria maravilhoso, ótimo. Tá precisando de atacante fazer gol. É isso aí, vamos aguardar agora a Copa do Brasil. Beliscar uma Copinha do Brasil, faz tempo que a gente não ganha, né? 70 da Copa do Brasil, seria muito interessante. É isso aí, um abraço a todos, tchau.